Salve pessoal, vamos para a aula então de número 21 e nessa aula nós vamos falar sobre oscilações eletromagnéticas e corrente alternada, né? A primeira coisa que nós vamos abordar são as oscilações em um circuito do tipo LC, indutor, capacitor. Oscilações amortecidas, e aí a gente já vai tratar de um assunto que nós vamos inserir um resistor, vamos fazer um circuito RLC, resistor, indutor, capacitor. Oscilações forçadas em circuito simples, para entender um pouco do que se trata. Um circuito RLC em série, nós vamos tratar ele. Potência em circuitos de corrente alternada e transformadores. Tá? Corrente alternada é um negócio interessante, nós vamos ver, inclusive para transferência de energia, né? É mais eficiente, nós vamos ver mais para frente. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar são as oscilações no circuito do tipo indutor-capacitor, né? Vamos fazer uma análise qualitativa para começar. Então, vamos definir aqui que é uma corrente alternada. Em português seria CA, corrente alternada, mas o termo que o pessoal mais usa por aí é corrente AC, que vem de Alternating Current. Tá? E a corrente alternada transfere energia de forma eficiente a aparelhos capazes de utilizar esta energia. Tá? Nós vamos ver mais para frente um pouco. Muito bem. Nos circuitos do tipo resistor-indutor e do tipo resistor-capacitor, a corrente varia exponencialmente. Vocês devem se lembrar das aulas passadas, em que a corrente, nós tínhamos expressões exponenciais para o aumento da corrente e para o decréscimo da corrente, né? Já no circuito do tipo resistor-indutor-capacitor, a carga, a corrente e a diferença de potencial, eles variam senoidalmente em um período t e com uma dada frequência angular ômega. Tá? E as oscilações resultantes do campo elétrico, do capacitor e do campo magnético do indutor são chamadas oscilações eletromagnéticas. Ou seja, um circuito do tipo RLC, ele serve para emitir ondas, ou seja, dá para a gente codificar, por exemplo, fazer um rádio. Circuito RLC, tá? É a base. Então, olha que interessante, aqui tem um conjunto de estágios, né, de um circuito do tipo indutor-capacitor. E se a gente começar aqui no item A, né, aqui ele está analisando as energias, energia elétrica do tipo Q² sobre 2C, onde C é a capacitância, Q é a carga, e energia magnética do tipo Li² sobre 2, onde I é a corrente e L é a indutância. Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, quando o capacitor está carregado e não totalmente carregado numa corrente circulando, a energia é totalmente elétrica. Tá? Conforme a energia a corrente começa a circular, o capacitor começa a se descarregar, ele vai gerar uma corrente e vai passar corrente aqui no indutor, vai gerar um campo magnético. E aí a energia fica uma parte armazenada no campo elétrico do capacitor, uma parte armazenada no campo magnético do indutor. Aqui eles colocaram meio a meio, mas essa proporção vai variando ao longo do tempo. Tá? É isso finalmente que faz a corrente se variar de forma senoidal, né? E quando o capacitor se descarrega totalmente, a energia está totalmente armazenada no circuito, aqui no campo magnético da parte indutora do circuito. Tá? E depois, né, lembra, todas essas variações de fluxos fazem aquelas questões das gerações das forças eletromotrizes induzidas e autoinduzidas aqui, neste caso. Então você vai ter uma recarga do capacitor. Tá? E aí a energia que era totalmente magnética, vai ficar de novo parcelada aqui entre energia magnética e elétrica, até que o capacitor se carregue totalmente e a corrente vá a zero. E aí a energia volta a ser totalmente elétrica e o ciclo continua até fechar de novo lá onde a gente começou. Tá? Interessante notar que a energia total no circuito do tipo LC, ela se mantém constante igual à soma dessas duas energias, tá? Tanto a elétrica quanto a magnética. E se a gente olhar aqui as oscilações no circuito LC, né, nós podemos olhar as tensões em cima dos... Aqui, a gente tem uma tensão em cima de um resistor, que ainda não está naquele circuito lá, mas é um resistor de prova, um resistor bem pequenininho para a gente poder medir a tensão em cima dele. Então, se a gente olhar a tensão em cima de um resistor e a tensão em cima do capacitor, né, elas estão de uma forma que a gente chama de fora de fase. Ó. Quando a tensão no resistor está nula, é a máxima no capacitor, né? A gente compreende isso dizendo que o capacitor está totalmente carregado numa corrente circulando no circuito, então a tensão no resistor tem que ser nula. Tá? Quando a corrente começa a circular, a tensão no resistor deixa de ser nula, e quando a tensão no capacitor é zero, né, a tensão no resistor é máxima, a corrente máxima que está passando. E assim vai. Tá? Eles estão fora de fase. Tá? Totalmente fora de fase aqui. Muito bem.
Agora, num circuito não ideal, onde a resistência faz algum papel, tá? Nós temos que essas oscilações dos potenciais, elas são amortecidas e tem um coeficiente de amortecimento. O que nós vamos ver? Que é da parte resistiva do circuito. Tá? Elas não oscilam assim com a mesma amplitude para sempre, elas vão amortecendo. Tá? Se a gente quiser que elas oscilem com uma amplitude utilizável para dispositivos, nós temos que inserir uma fonte alternada no problema. Nós vamos ver isso daqui a pouco também. Tá? Gostaria de que vocês prestassem atenção, deem uma lida no livro-texto, que faz diferença. Eu estou fazendo a aula resumida porque tem bastante pormenores nessa aula. Estou tentando pegar os mais importantes, mas seria legal se vocês pudessem, pelo menos para essa aula, dar uma lida também, acompanhar o livro lá. Tá? Eventualmente por alguma coisa que eu tenha deixado passar ou não tenha incluído nesse resumo. Tá? Então, uma coisa que é interessante aqui, ó, que nós temos com as oscilações do circuito LC, nós podemos fazer uma analogia eletromecânica. Tá? A parte elétrica no circuito LC e a mecânica no sistema do tipo mola-bloco, massa-mola, aquele tá bloco-mola, né? A gente já chama de massa-mola. Massinha com molinha, né? Então, lembra lá quando a gente estudou isso aqui na parte do livro 1 lá de mecânica, a gente associou uma energia potencial com a mola, né? E essa energia potencial tem o valor de kx ao quadrado sobre 2, onde x é o deslocamento da mola e k é a constante da mola. E a energia cinética associada com o bloco, né? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Lembrando que a velocidade é a taxa de variação do espaço no tempo, ou a derivada temporal do espaço. Tá? No caso do circuito LC, nós temos aqui, ó, que a energia potencial está armazenada no capacitor, ela é do tipo elétrico, 1 sobre C, que é quadrado sobre 2. E aqui, ó, já imediatamente nós podemos fazer a analogia de 1 sobre C com a constante K da mola, que é quadrado com deslocamento quadrado. Tá? E no caso do indutor, a gente associa com a energia cinética. E a energia cinética, nós podemos aqui fazer uma correlação direta da indutância como fazendo o papel da massa, no caso a massa-mola, e a corrente fazendo o papel da velocidade, no caso massa-mola. Tá? E lembrando aqui, então, tem mais essa correlação que a corrente pode ser escrita como uma taxa de variação da carga com o tempo. Então, carga e deslocamento têm papéis correlatos. E a frequência de oscilação desses sistemas, né? No caso, massa-mola é dado pela raiz quadrada da constante da mola sobre a massa do bloco. E no caso do sistema LC aqui nosso, circuito LC, 1 sobre a raiz quadrada do produto indutância vezes capacitância. Tá? Essas são as frequências naturais de oscilação do sistema, nós vamos ver já já. Então, vou fazer agora uma análise um pouquinho mais quantitativa, né? Eu coloquei aqui o bloquinho, né, a massa-mola, ou massa-bloco, como quiser chamar. Ele está oscilando aqui, nós podemos ver já imediatamente, nós vamos ter oscilações do tipo senoidais. Né? Então, como é que a gente faz o tratamento? Nós fazemos a energia total, que é a energia da massa, né, mais a energia da mola. Tá? A energia da massa associada com a energia cinética, então meio de mv², e a energia da mola com a energia potencial acumulada na mola lá, a energia potencial, meio de kx ao quadrado. Tá? E para esse caso, né, nós temos que, ao sistema ideal, a variação temporal da energia é nula. Se eu somar essa energia com essa energia o tempo todo, ela vai ser sempre constante. Então, se eu fizer a variação temporal, tem que ser igual a zero. Então, como é que eu faço a variação temporal? Taxa de variação temporal da energia tem que ser zero. Tá? Então, ddt, desta expressão aqui, né? Se eu fizer essa derivada, eu encontro mv dv dt mais kx dx dt. Faço essa derivada aí para confirmar. Tá? Lembrando que a velocidade pode ser escrita como dx dt e dv dt pode ser escrito como uma derivada segunda com relação ao tempo do espaço, nós podemos escrever essa parte que está ressaltada aqui em verde nessa forma aqui, ó. M d2x dt2 mais kx igual a zero. Esta é a expressão que descreve a movimentação deste bloco associado com essa mola. Tá? E você tem uma solução geral dessa equação diferencial como do tipo x igual x maiúsculo aqui, cosseno de ômega t mais φ.
onde o x é a amplitude do movimento. Aqui nós vemos que ele se comporta de forma cossenoidal, com uma dada frequência angular ômega ao longo do tempo, que é a ômega dado por raiz de k sobre m, mais uma fase, que pode ser zero, por exemplo. Tá? Essa é uma solução geral. No caso do oscilador resistor indutor, né, nós fazemos o mesmo tratamento. Agora só que nós vamos fazer a energia total ali, vai ser a soma da energia magnética mais a energia elétrica. Né? Essa aqui é associada com a potencial, essa aqui é associada com a cinética. Nós vamos ficar com Li quadrado sobre 2 mais Q quadrado sobre 2C. E mesma condição, a variação temporal tem que ser nula, então du dt tem que ser zero. Eu faço então ddt deste termo aqui. Fazendo a derivada, a gente encontra Li di dt mais Q sobre C dq dt. Lembrando que a corrente então pode ser escrita como a taxa de variação da carga no tempo, e que di dt pode ser escrito como d2q dt2, nós podemos escrever aqui então, usar esse trecho aqui da expressão, escrever ele como L d2q dt2 mais 1 sobre c q igual a zero, tá? Cuja solução é uma equação diferencial, cuja solução é do tipo Q igual a Qzão, que é uma amplitude de carga, cosseno de ômega t mais φ, onde ômega é a frequência angular de oscilação do sistema. Tá? Nós já indicamos ela ali em cima, nos slides anteriores, nós vamos encontrá-la agora. Então, a partir dessa expressão e desse resultado aqui, que é o resultado geral, solução dessa expressão, nós podemos encontrar a corrente dq dt. Basta fazer a derivada da carga, que é a solução dessa expressão. Fazendo essa derivada, nós encontramos menos ômega q seno de ômega t mais φ. Onde nós encontramos aqui ó, a amplitude de corrente como sendo esse termo aqui, ó, ômega q. Tá? É por comparação, tá, gente? A gente compara com a expressão geral. O I tem que ser uma amplitude e uma forma oscilatória, tá? E a amplitude aqui é o termo que vem primeiro, ômega q. Tá? As frequências angulares, como é que a gente resolve esse problema? Basta pegar a solução e jogar na própria equação. Então, se eu fizer isso, L de 2t de Qzão cosseno de ômega t mais φ, mais 1 sobre c, Q cosseno de ômega t mais φ, igual a zero. Se eu resolver o problema, eu vou encontrar menos L ômega quadrado, Q cosseno de ômega t mais φ, mais 1 sobre c, Q cosseno de ômega t mais φ. Tá? Isso aqui é igual a zero. De onde nós tiramos aqui, ó, que a frequência angular é igual a 1 sobre raiz de LC, onde L é a indutância e C é a capacitância. Tá? Agora, vamos tratar das oscilações das energias elétricas e magnéticas. Tá? Então, a energia elétrica, Q quadrado sobre 2C, nós podemos substituir a expressão aqui, que é a solução da equação diferencial, que descreve o sistema, nós podemos substituir essa solução no lugar da carga aqui. Nós vamos ficar com a energia elétrica, ó, Qzão ao quadrado, que é a amplitude da carga, sobre 2C, C é a capacitância, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Se a gente fizer a mesma coisa aqui para energia magnética, Li quadrado sobre 2, lembrando que I nós acabamos de encontrar é menos ômega q seno de ômega t mais φ, nós podemos substituir e encontrar aqui a energia magnética do tipo L ômega quadrado q quadrado sobre 2 seno ao quadrado de ômega t mais φ. Tá? Onde nós podemos aqui ainda ó, identificar que a frequência angular é 1 sobre raiz de LC e também podemos escrever aqui, né, a energia magnética em termos da carga quadrado sobre 2C seno ao quadrado de ômega t mais φ, onde nós usamos o fato da frequência angular dessa forma aqui. Tá? Muito bem. Se eu fizer agora a soma, né, gente, das duas energias, eu vou ter a energia total, que vai ser sempre um valor Q quadrado sobre 2C. Tá? Se eu fizer a soma dessas duas componentes, vai ter sempre um valor constante, que é natural, a soma das duas componentes sem uma parte dissipativa do sistema. Tá? Então nós podemos observar que o valor máximo tanto da energia elétrica quanto da energia potencial magnética é Q quadrado sobre 2C. E em qualquer instante, a soma das duas dá Q quadrado sobre 2C. Tá? Aqui vem dos valores médios dessas funções aqui, tá, gente? Cada uma delas dá meio. Tá?
E quando a energia elétrica é máxima, a energia magnética é mínima e vice-versa, né? Está relacionado com aquilo que nós já explicamos, né? A gente pode observar no gráfico aqui, que é um plot dessas funções aqui, tá? Mas vocês podem lembrar que a parte física disso está relacionada com a carga e descarga do capacitor e a indução e a autoindução de força eletromotriz na parte do solenoide, né? Na parte L, indutância do sistema, tá? Eles estão mesmo fora de fase. Muito bem. Agora vamos inserir um termo resistivo no sistema. Tá? Antes a gente tinha o indutor e o capacitor, agora vamos inserir uma resistência. E a resistência que ela faz, ela causa amortecimento. Porque nessa situação, a soma da energia potencial elétrica com a energia potencial magnética não é mais constante. Parte da energia total é transformada em energia térmica conforme a corrente passa no resistor, né? Então, como é que a gente descreve essa situação? Nós temos que a energia total continua sendo a soma das energias, como nós fizemos até agora. Só que agora a nossa condição é que a taxa de variação temporal da energia, ou seja, como é que ela vai variar ao longo do tempo, não é mais nula. Agora ela é a potência dissipada no resistor, que é menos IR quadrado. Tá? Muito bem, se nós fizermos esta operação aqui, nós vamos identificar, tá? Nós vamos encontrar uma expressão desse tipo aqui. L d2q dt2 mais R dq dt mais 1 sobre C q igual a zero. Tá? Onde eu usei aqui I dq dt e D dt d2q dt2. Isso aqui é a expressão que descreve um circuito do tipo RLC. Tá? Tem as três componentes aqui. Tá? Muito bem, e a solução desta expressão tem esta forma aqui, ó. É uma amplitude de carga Qzão, exponencial menos RT sobre 2L, notem que isso aqui é um termo decrescente exponencial, e uma parte oscilante, um ômega' mais φ, e o ômega' é uma frequência transformada, que leva em conta a frequência natural do sistema, que nós sabemos que é a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de LC, menos R sobre 2 vezes a indutância, isso aqui é elevado ao quadrado. Tá? A energia do campo elétrico em função do tempo, ela pode ser descrita então, se eu pegar aqui a energia do campo elétrico, substituo a carga, eu tenho esta expressão aqui, que envolve tanto a parte decrescente quanto a parte oscilatória, né? Então, se nós olharmos aqui, ó, como é que varia a carga, a energia e tudo que está associado com a carga no sistema do tipo RLC, você tem uma amplitude que vai decrescendo em função do tempo. Tá? Ela é oscilante, que é a parte de cosseno aqui, tá? E você tem esse pacote aqui, ó, a gente chama de um pacote, que ele vai formatando essa oscilação e vai fazendo ela decrescer ao longo do tempo, porque é uma função exponencial decrescente, tá? Então as oscilações vão oscilando dentro desses limites estabelecidos por essa função exponencial decrescente aqui, tá? Esse é o amortecimento, tá? A amplitude vai diminuindo, tende a zero para tempos longos, né? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de corrente alternada, tá? Então, quando nós queremos compensar no resistor, indutor, capacitor, como há o amortecimento, se nós quisermos fazer uma aplicação útil de um sistema como esse, do tipo RLC, nós precisamos compensar o amortecimento introduzindo uma fonte de tensão externa. E na grande maioria dos casos, a energia é fornecida na forma de correntes e tensões senoidais, sistema que é conhecido como corrente alternada. Já falamos disso aqui, né? Então aqui tem um exemplo, ó, de uma fonte de corrente alternada. Se você colocá-la para girar na presença do campo magnético aqui, você vai gerar uma força eletromotriz nos terminais aqui que vai ter uma forma senoidal, tá? Uma corrente do tipo alternada. E é essa que a gente usa para alimentar circuitos do tipo RLC, em que há oscilação, ou seja, alternância da corrente, tá? Então, em geral, um sisteminha de corrente alternada, uma fonte de corrente alternada, vai gerar uma força eletromotriz do tipo uma amplitude M, seno de ômega-d vezes T. Ela é uma tipo senoidal com uma dada frequência angular que a gente chamou de ômega-d aqui.
E a corrente, gerada por esse tipo de gerador, de corrente alternada, vai com uma amplitude I, seno de ômega dt menos φ, uma fase para localizá-la temporalmente. Tá? Muito bem. Agora vamos falar da oscilação natural e da oscilação forçada. A oscilação natural ou oscilação livre é quando o termo aqui, ó, nessa frequência modificada que nós mostramos, quando esse termo R aqui ele é muito pequeno, então o ômega' é praticamente o ômega. Tá? Essa é a frequência natural de oscilação do sistema, né, que é 1 sobre raiz de L vezes C. Né? Agora, a oscilação forçada ocorre quando nós inserimos uma fonte externa no circuito, tá? Do tipo essa aqui, por exemplo. Então, qualquer que seja a frequência angular natural de um circuito, as oscilações forçadas de carga, corrente e diferença de potencial, elas vão ocorrer na frequência angular da fonte de excitação, ou seja, ômega d, não no ômega natural do sistema. Tá? Mas existem as condições, né? Eu posso fazer ômega d e o ômega natural do sistema, vamos ver o que acontece. Então, pela regra das malhas, no circuitinho que tem uma fonte de corrente alternada aqui, gerando uma força automotriz Epsilon alternada, se a gente colocar apenas uma carga, que vamos usar os sistemas mais simples, tá? Colocar uma carga resistiva, ou seja, um resistor. Quando a gente chama carga, é um dispositivo que a gente coloca no circuito que tem que ser alimentado pela fonte. A gente chama ela de carga. Nesse caso, é um resistor, carga resistiva. Tá? Então, se a gente aplicar a regra das malhas, nós temos que Epsilon menos IR, corrente que atravessa o resistor vezes a resistência, que é igual a Epsilon menos a tensão sobre o R, né, sobre o resistor R. Isso aqui tem que ser igual a zero pela regra das malhas. Tá? Se a gente lembrar aqui, ó, que o Epsilon, uma fonte senoidal, uma fonte alternada do tipo E, Epsilon M, seno de ômega d, T, nós podemos identificar que a tensão no resistor R também vai ser uma tensão do tipo uma amplitude senoidal, com seno de ômega d, T. E lembrando aqui que I pode ser escrito como uma tensão sobre R, nós identificamos aqui que a corrente atravessando o resistor também vai ter essa forma, uma amplitude seno de ômega d, T, oscilante com seno. Né? Agora aqui, ó, um jeito da gente representar todas essas variações de correntes, tensões e afins, né, para esses circuitos, nós usamos uma representação de fasores. Tá? Então, grandezas variáveis com o tempo, como tensão e corrente, podem ser representadas geometricamente por fasores. Esses fasores são vetores que giram no sentido anti-horário, com a convenção, em torno de uma origem. Tá? Eles são desse tipo aqui, ó. O fasor é uma amplitude, um seno de uma frequência angular, vezes o tempo, menos uma fase. A projeção do fasor no eixo y indica o valor da variável naquele instante t. Então, aqui no caso do sistema resistivo, ó, nós temos a tensão indicada pelo fasor VR, a corrente indicada pelo fasor IR, eles giram no sentido anti-horário com a frequência angular ômega d, e nesse momento eles estão em um ângulo dado ômega d vezes t. Se eu quiser saber o valor de VR, naquele momento basta eu projetá-la no eixo y. Eu tiro a tensão lá. Mesma coisa com o IR. E como elas estão andando juntas aqui, ó, não há diferença de fase entre elas. Dizemos que elas estão em fase. Tá? Isso se reflete aqui no gráfico oscilante. Aqui, ó, nós podemos ver. Isso aqui é o jeito de representar este gráfico. Tá? O jeito mais simples. Então, se você olhar lá, no tempo zero, tensão e corrente estão nulas. No tempo t sobre 2, período sobre 2 também, no período t também. No t sobre 4 aqui, ó, corrente e tensão estão no seu máximo, mas elas estão sempre andando juntas, elas estão em fase. Tá? Esse φ aqui, ó, é zero para elas. Tá? Muito bem. Agora vamos colocar uma carga capacitiva no circuito. Tá? E pela regra das malhas a gente tira a mesma conclusão que tiramos no caso resistivo, que a tensão no capacitor vai ser uma amplitude vezes uma parte oscilante aqui, seno de ômega d vezes t. Tá? Nós podemos encontrar também a carga, como é que ela vai variar. Basta fazer C vezes a tensão do capacitor, C é a capacitância, nós encontramos que a carga também tem uma amplitude aqui e que varia senoidalmente com ômega d vezes t. E a corrente, basta fazer a derivada dessa carga, que nós encontramos também esta expressão aqui. Tá?
onde nós podemos identificar. Fazer algumas modificações agora para ficar de acordo com o que se usa normalmente no dia a dia de quem trabalha com circuitos e afins, né? Quem trabalha com engenharia de circuitos, com a parte técnica de circuitos. Então, nós identificamos aqui, podemos escrever essa expressão da corrente, que estava aqui com ômega d c VC cosseno de ômega d t. Nós identificamos aqui, fazemos uma razão VC sobre XC, onde essa variável XC que foi incluída aqui, ela se chama reatância capacitiva, tá? E ela é dada por 1 sobre ômega D vezes C, tá? Essa parte aqui, E ela vai aqui, se nós notarmos, veja que nós mudamos de cosseno ômega D T para seno de ômega D T menos φ. Se nós notarmos que o cosseno de θ é igual ao seno de θ deslocado de 90 graus, eles têm os mesmos valores, nós podemos notar então que a fase, para ficar compatível com essa expressão aqui, a fase tem que ser menos 90, tá? No caso dessa expressão. Então nós ficamos com a expressão da corrente como sendo VC sobre XC, onde XC é a reatância capacitiva, VC é a amplitude da tensão no capacitor, tá? Seno de ômega t menos uma fase, tá? E essa fase igual a menos 90 nesse caso. E aí, se nós formos lá olhar o diagrama de fasores, nós temos então, que a tensão no capacitor está aqui, diagramada com esse fasor, e a corrente está adiantada com relação ao fasor de tensão. Ela está 90 graus para frente lá, tá? Então, eles vão rotacionar, uma diferença de 90 graus entre eles, e a gente diz que o fasor corrente está adiantado com relação ao fasor tensão. E se eu quiser saber o valor desses fasores, basta, num dado tempo, basta projetá-los no eixo Y, tá? E aqui também fica claro, nós podemos ver que eles estão defasados de 90 graus. Quando a corrente é máxima no capacitor, a tensão é mínima e vice-versa, tá? Agora, para o caso da carga indutiva, nós trocamos aqui o capacitor por um indutor, nós temos a mesma problemática. Com a regra das malhas, nós tiramos que a tensão no indutor vai ser uma amplitude, VL, oscilante com seno de ômega D vezes T. Se nós lembrarmos aqui da aula passada, capítulo passado, nas duas aulas passadas, nós vamos saber que nós podemos escrever a tensão no indutor como L, DIL, a corrente que atravessa o indutor, DT, taxa de variação da corrente no tempo, que atravessa o indutor. De onde nós podemos encontrar a corrente IL, fazendo a integral de DIL, que vai nos dar aqui VL sobre L, integral de seno de ômega dt, dt. Nós ficamos aqui então com menos VL sobre ômega dl, cosseno de ômega dt, onde nós identificamos aqui mais um termo, para substituir lá, a gente ficaria com VL sobre XL aqui, onde XL é a reatância indutiva, ômega d vezes a indutância, tá? Muito bem, nós podemos então escrever, e lembrando aqui que menos cosseno de θ pode ser escrito como seno de θ menos 90 graus, nós podemos escrever aqui então que IL igual VL sobre XL, XL reatância indutiva, seno de ômega dt menos uma fase, tá? E aí, se nós formos olhar lá o diagrama de fasores, nós temos que a corrente está aqui, determinada por esse fasor, e a tensão pelo fasor VL, nós dizemos que a corrente está atrasada com relação ao fasor potencial no indutor, tá? De um ângulo de 90. Ela está atrasada. No caso do capacitor, ela está adiantada, está para cá. No caso do indutor, ela está atrasada, tá? E aí, se você olhar aqui a tensão e a corrente no indutor e no capacitor, quando a tensão é mínima, a corrente é máxima e vice-versa, tá? Agora vamos fazer aqui um comparativo das reatâncias, no caso de carga resistiva, nós temos a resistência, e no caso das cargas indutivas e capacitivas, nós temos as reatâncias
indutivas e capacitivas. Então, no caso da carga resistiva, nós temos que a tensão no resistor é dada pelo IR, que é a corrente que atravessa o resistor vezes a resistência, e a resistência é o próprio fator que caracteriza a carga resistiva. No caso da carga capacitiva, né, a tensão no capacitor é IC vezes XC, né, nós tiramos daqui essa expressão, e o XC é a reatância capacitiva, 1 sobre ômega D vezes a capacitância, o fator que identifica a carga capacitiva. E a mesma coisa no caso da indutiva, onde a reatância indutiva é XL igual a ômega D vezes L. E se vocês notarem, no sistema internacional, tanto a resistência quanto as reatâncias capacitivas e indutivas têm unidades de resistência, ou seja, ohms. Todas elas são então, as características das cargas. No caso da carga resistiva é o próprio R, no caso da carga capacitiva a característica é a reatância capacitiva, e no caso da indutiva é a reatância indutiva. Agora vamos tratar da amplitude da corrente. Então, lembrando aqui que quando eu insiro uma fonte alternada, ela gera uma tensão, uma força eletromotriz que tem uma amplitude varia senoidalmente com ômega dt, e a corrente varia com uma amplitude e seno de ômega dt menos a fase. Tá? Então, vamos começar aqui identificando os fasores. Tá? Eu marquei aqui para a gente identificar o fasor I. O comprimento do fasor I é a amplitude da corrente, né? A gente já havia falando disso. A projeção do fasor no eixo vertical é a corrente I no instante t, e o ângulo de rotação do fasor é ômega dt menos φ da corrente no instante t. Então esse é o ângulo de rotação naquele momento. Tá? A frequência de rotação é ômega d. Muito bem. Agora aqui observando esse novo diagrama de fasores, nós podemos observar que no resistor, a corrente e a tensão estão em fase, sempre, nós já observamos isso. Né? E no capacitor, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Né? O ângulo de rotação do fasor VC é igual ao ângulo de rotação da corrente. E no indutor, a corrente está atrasada. Então, se a gente olhar lá, aqui no caso resistivo, a corrente está em fase com a tensão do indutor, e nos casos capacitivos ela está atrasada, e no caso indutivo ela está adiantada. Tá? Muito bem. Comprimento do fasor. Agora vamos olhar a força eletromotriz. Nós olhamos a corrente, como é que ela está com relação às tensões, e agora vamos olhar a força eletromotriz, e podemos fazer as mesmas observações. Comprimento do fasor é o valor absoluto da força eletromotriz, a projeção no eixo vertical dá a força eletromotriz naquele instante de tempo, né? E o ângulo de rotação é ômega dt, tá? Naquele instante de tempo. E aí, se a gente usar a regra das malhas num circuito desse tipo, nós temos que vai ficar assim, né? Epsilon menos VR menos VC menos VL igual a zero, ou seja, Epsilon é igual à soma de todas essas tensões que eu posso medir em cima do resistor, do capacitor e do indutor, né? Então, Epsilon é a soma algébrica das projeções no eixo Y num dado tempo. Tá? Ou ainda, nós podemos fazer o epsilon como a soma dos fasores. Tá? Simplificar a soma vetorial fazendo aqui, ó, nós temos aqui o VC e o VL, nós podemos fazer um vetor só, um fasor só, VL menos VC para simplificar a conta. Tá? E aí a gente pode encontrar aqui então que epsilon m ao quadrado igual a VR ao quadrado mais VL menos VC, que identifica esse fasor aqui, ao quadrado. Tá? Nós podemos aqui identificar a tensão no resistor como IR, fica ao quadrado, e as tensões no indutor e no capacitor como a corrente vezes as suas reatâncias respectivas. Tá? De modo que nós podemos escrever a corrente como sendo epsilon m dividido por raiz de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Tá? Muito bem. Aqui nós identificamos esse termo, aqui embaixo da expressão da corrente, como um termo que nós chamamos de impedância, que em geral leva o nome de Z. A variável se chama Z, que é a raiz quadrada de R quadrado mais XL, reatância indutiva, menos XC, reatância capacitiva, essa diferença elevada ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. É o que nós chamamos de impedância. Essa é a carga, que é o que representa a carga total de um circuito do tipo RLC. De modo que nós podemos então escrever a corrente como
a amplitude da força eletromotriz dividido pela impedância. Ela faz o papel de uma resistência global do circuito, tá? Que envolve uma resistência resistiva, vamos dizer assim, R, né, dissipativa, mais duas resistências, uma indutiva e uma capacitiva, que são as reatâncias indutivas e capacitivas. Tá? E aí nós podemos aqui então escrever ainda, lembrando como que a gente escreve XL e XC, como I igual a εm dividido por raiz quadrada de R quadrado mais ômega d vezes L menos 1 sobre ômega d vezes C, tudo isso aqui elevado ao quadrado e tudo dentro da raiz. Essa é a amplitude de corrente para um circuito do tipo RLC. Tá? Estamos falando dessa amplitude aqui. Tá? E nós podemos notar ainda que a tangente do ângulo φ entre o versor o fasor, desculpem, fasor VR e a força eletromotriz aqui, a amplitude da força eletromotriz, a tangente desse ângulo pode ser dada pela VL menos VC, que é esse fasor aqui, né, dividido pelo fasor VR, né, eu tenho a tangente que é que representa o εm ali. Então a tangente de φ eu posso escrever essas tensões como I vezes as suas reatâncias aqui, né, e dividido aqui embaixo a tensão no resistor por IR. De modo que eu posso reescrever a tangente de φ como XL menos XC dividido por R. Isso aqui é o que a gente chama nos circuitos do tipo RLC como uma constante de fase. Tá? Essa razão das reatâncias, da diferença das reatâncias indutivo e capacitivo pela resistência, dá-se o nome de constante de fase. E olhando agora para a constante de fase, quando a reatância indutiva é maior que a reatância capacitiva, né, nós dizemos que o circuito é dito indutivo, mais indutivo do que capacitivo. E φ fica positivo em um circuito desse tipo. O fasor I fica atrasado com relação ao fasor M, porque o circuito ficou indutivo. E essa é a característica do circuito indutivo. Né? Se nós tivermos XC maior que XL, o circuito é dito mais capacitivo do que indutivo. Φ fica negativo e o fasor I está adiantado com relação ao fasor EM, característica do circuito capacitivo. Né? E quando XC é igual a XL, o circuito é dito estar em ressonância. Tá? E o φ fica zero e o fasor I está em fase com a força eletromotriz, tá? Que está gerando a corrente. Nesse caso, então, nós entramos em ressonância. A corrente fica máxima quando esse fator aqui vai para zero. Tá? Se você faz esse fator indo para zero, você tira aqui uma frequência ômega d igual à frequência natural de oscilação do sistema, que é igual a 1 sobre raiz de LC. Isso é a frequência de ressonância. Quando eu faço a frequência da corrente alternada que eu estou colocando no sistema para dar conta, né, da questão do amortecimento, né, para manter uma amplitude, se eu colocar essa frequência igual à frequência natural de oscilação do sistema, que eu sei pelo inverso da raiz quadrada do produto LC, eu faço o sistema entrar em ressonância. Tá? O que acontece quando o sistema entra em ressonância? A amplitude de corrente é máxima, quando ômega d igual a ômega. A amplitude é sempre máxima, não importa a resistência que esteja no circuito. O que a resistência faz? Ela é um fator dissipativo, então ela diminui a corrente, mas quando você acerta essa frequência, ômega da fonte igual a ômega natural do circuito, a corrente sempre vai ser máxima. Ela pode ser diminuída pelo resistor que eu estou colocando, mas ela sempre vai ser máxima nos arredores de ômega d igual a ômega. Tá? Então, se eu estou num circuito com dificuldade de medir uma corrente, por exemplo, um circuito tipo LC, se eu colocar a frequência da minha fonte na mesma da dissipação natural do circuito, eu entro em ressonância e as correntes aumentam muito, fica tudo mais fácil de lidar. Tá? Muito bem, isso tem muitas aplicações. Agora vamos falar um pouquinho da potência, né? Então, parte da energia armazenada no campo elétrico do capacitor e no campo magnético do indutor, né, são as três componentes de energia, né? A parte é armazenada no campo elétrico, uma parte é armazenada no campo magnético e outra da energia total que a gente coloca no sistema, a outra parte é queimada aqui
ou queimada no sentido de se transformar em energia térmica, aqui no resistor, né? Então, a taxa instantânea com que essa energia é dissipada no resistor é o que nós já conhecemos, é o I quadrado R, né? De modo que eu posso escrever aqui, ó, I seno de ômega d t menos φ ao quadrado, porque isso aqui é a corrente, tirei ali da nossa expressão anterior, vezes R, que é igual a I quadrado R seno ao quadrado de ômega d vezes t menos a fase. Se nós olharmos aqui, ó, gente, ó, uma análise dessa parte aqui da expressão, né? Uma função seno de θ, se você fizer o valor, ela oscila entre 1 e menos 1. Se você fizer o valor médio dela, dá 0. Já a função quadrado, seno quadrado, ela oscila entre 0 e 1. Se você fizer o valor médio dela, dá meio. Então, usando o valor médio aqui, pegando a potência média, nós temos esse meio que aparece do seno ao quadrado de ômega t menos φ. E aqui fica então I quadrado R. Então nós temos aqui um fator, nós podemos reescrever isso aqui como I sobre raiz de 2 ao quadrado R, tá? E nós identificamos esse I sobre raiz de 2 como um IRMS, que a gente chama, que é um valor quadrático médio, valor médio quadrático, tá? O IRMS é I sobre raiz de 2, tá? Nós escrevemos a potência média, então, como esse I ao quadrado RMS vezes a resistência. E, da mesma forma, nós podemos definir outros fatores quadráticos, médios quadráticos, RMS, como a tensão RMS, V sobre raiz de 2, e a força eletromotriz RMS, εm sobre raiz de 2. E efetivamente, quando a gente vai medir num circuito, né, corrente, tensão, força eletromotriz, nós medimos os valores RMS, com os amperímetros e voltímetros. Tá? Muito bem. E aí nós podemos aqui então voltar para a corrente RMS e escrever ela como a força eletromotriz RMS dividido pela impedância, a resistência global do sistema, tá? Aqui. De modo que a gente fica com a potência média como I quadrado RMSR, e nós podemos reescrever aqui, ó, pegamos o I, separamos em 2, né? O I quadrado fica I vezes I, então uma das partes que nós escrevemos como epsilon RMS sobre Z, vezes o IRMS vezes a resistência, tá? De modo que nós ficamos aqui, ó, com epsilon RMS, I RMS e R sobre Z, onde Z é a indutância e a resistência. Se nós notarmos aqui, ó, olhando aqui o diagrama de fasores, que cosseno de φ pode ser escrito como V sobre R, VR sobre epsilon M, né? Cosseno de φ nós podemos escrever como VR sobre epsilon M, que a tensão VR é a corrente vezes a resistência e o epsilon M é a corrente vezes a impedância, o que nos leva a resistência sobre impedância, cosseno de φ. Então nós escrevemos esse termo aqui como um cosseno de φ aqui, ó, tá? Então a potência média é igual a epsilon RMS vezes a corrente RMS vezes o cosseno de φ, onde φ é o fator de fase, tá? Desculpa, é o fator de potência, gente, me desculpe. O φ é o fator de fase, o cosseno de φ é o fator de potência. Tá? Então, a potência média ela é maximizada quando o fator de potência é o maior possível, ou seja, φ o mais próximo possível de zero. Tá? Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho de transmissão de energia elétrica. Tá? Nós podemos aqui então ver a potência média como epsilon RMS e RMS, né, no caso de φ igual a zero, tá? O próximo de zero, que nós vamos facilitar aqui escrever epsilon vezes I. Tá? Em geral, a gente escreve assim, no dia a dia nós medimos os fatores RMS, mas para facilitar nós escrevemos sempre sem o subscrito aqui, tá, gente? Nós vamos fazer isso também, tá? Daqui para frente, a menos que se diga, são os valores RMS, tá? Então, como regra geral, nas linhas de transmissão de energia, né, elétrica, a gente usa a maior tensão possível e a menor corrente possível, tá? No uso cotidiano, entretanto, nós precisamos reduzir, em geral, a tensão que chega da rede, para que possamos usar nas nossas casas, nos 110 ou 220, nós precisamos, em geral, reduzir, né, aquela que chega pela rede elétrica convencional, para poder ser utilizável, né? Ou às vezes ainda nós temos, sei lá, chega na nossa casa 110, precisamos aumentar ela um pouquinho para 220. E nós fazemos isso usando o que nós chamamos de transformadores, tá? Transformadores são dispositivos
em que você tem dois enrolamentos, um que a gente chama de primário, o rolamento é uma bobina, tá, gente? E um secundário, tá? E eles são isolados eletricamente um do outro, tá? Essa conexão aqui é para melhorar o fluxo magnético entre eles, tá? É de um material específico para melhorar o fluxo magnético, mas eles são isolados eletricamente um do outro, tá? Um enrolamento do outro. E aí, no primário, né, no enrolamento primário, é em geral onde a gente usa a fonte de alimentação, por exemplo, a energia que chega da rede, tá? E ela gera aqui, então, uma diferença de potencial com esse, e o indutor aqui do enrolamento primário, ele é caracterizado por um número de espiras NP, e o secundário por um número de espiras NS, tá? E aí, a tensão, aí entra tudo que nós já aprendemos sobre a tensão induzida, né? Lembra? Eu passo uma corrente aqui, alternada, faço variar o fluxo magnético aqui dentro desse enrolamento, e ele vai induzir uma diferença de uma força eletromotriz, né? Lá no segundo enrolamento, no secundário, tá? Lembra do que a gente fez lá o exercício das indutâncias mútuas, né? São duas bobinas, né? Essa aqui está sendo alimentada, ela gera uma força eletromotriz induzida nessa. E essa aqui, por consequência, também gera naquela, tá? Essa fonte aqui tem que compensar tudo isso, tá? Então nós podemos saber a tensão gerada, induzida no secundário, através dessa expressão aqui, ó. Tensão no secundário vai ser a tensão aplicada no primário, vezes a razão do número de espiras do secundário com relação ao número de espiras do primário, tá? E nós podemos saber a corrente no secundário, fazendo a relação de potências aqui, né? A potência no primário tem que ser igual à potência no secundário. Então fica epsilon no primário vezes I no primário igual a epsilon no secundário vezes I no secundário. De onde nós tiramos aqui, ó, que a corrente no secundário tem que ser a corrente no primário vezes a razão do número de espiras do primário com relação ao número de espiras do secundário, tá? E do ponto de vista desta fonte aqui, o que ela vai ter que entregar de energia elétrica, né? O que ela vai ter de carga, quanto de energia elétrica ela vai ter que dispensar para uma dada carga, qual vai ser a carga que ela vai ter que lidar, tá? Ela tem uma carga equivalente desses dois circuitos aqui, que é basicamente uma resistência equivalente, que é dado pela resistência R aqui, que vai ser alimentada, tá? Multiplicado aí entre os fatores de indutância mútua, né, o número de espiras, a razão do número de espiras do primário com relação ao secundário, isso aqui, essa razão é elevada ao quadrado, tá? Então essa é a resistência equivalente que esta fonte alternada aqui vai ter que alimentar quando a gente usa um transformador para alimentar uma outra carga aqui, por exemplo, uma carga resistiva, tá? Isso exemplifica, por exemplo, com, sei lá, eu tenho... Chega na minha casa 220, eu quero baixar a tensão para 110, então eu uso um transformador com um número específico de espiras no primário, números específicos de espiras no secundário, tá? E a minha carga resistiva ali, pode ser uma carga de impedância, né? Sei lá, quero ligar um liquidificador, tá? Então eu tenho um motor elétrico lá associado, tem uma carga no sistema, tá? Então essa fonte aqui ela tem que dar conta dessas transformações mais a carga, né? Essa aqui é o objetivo dessa resistência equivalente aqui, tá? Muito bem, gente, então essa era a aula de hoje. Eu vou deixar nas descrições do vídeo aqui e lá na minha página também um exercício de avaliação para esta aula. E na próxima aula nós vamos fazer então a solução de exercícios envolvendo esta temática de correntes alternadas que nós abordamos hoje, tá bom? Um abraço então e até lá.